Olá, amigos. Muito boa noite. Está no ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana sobre um tema muito legal. Eu tenho certeza vai chamar a sua atenção. Já já eu vou colocar na tela o nosso convidado de hoje. Mas antes, rapidamente, eu quero fazer uma observação sobre uma situação que há muito tempo eu venho aqui falando neste programa. A situação do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Recentemente, um jornal aqui de Joinville, o ND, divulgou uma matéria sobre uma senhora que foi lá no hospital visitar um parente e ficou pasma com a situação que ela encontrou no Hospital Regional. Aliás, isso não é novidade. O Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, que foi inaugurado há muitos anos atrás e que tinha uma proposta de ser um hospital diferenciado, e hoje é, mas infelizmente está sucateado com muitos problemas que vêm se acumulando no decorrer dos últimos anos. A carência de leito hospitalar em Joinville é um problema seríssimo que precisa ser enfrentado pela classe política que administra a nossa cidade. Nós precisamos fazer algo. Nós temos deficiência de leitos de UTI, deficiências de leitos clínicos e continuamos a receber migrantes. Cada vez mais a cidade cresce, cada vez mais pessoas vêm para cá e a estrutura hospitalar praticamente é a mesma. A Unimed cheia de pacientes, o Hospital Dona Helena sempre cheio, o Bethesda com movimento gigantesco, o Rap Vida, que é particular, o Hospital Materno Infantil, que recebe pacientes do estado inteiro e que é um hospital referência, o Hospital Hans-Dieter Schmidt, que é referência, que é um hospital regional e que recebe pacientes de outros estados. O hospital recebe para isso, mas precisamos de uma ampliação urgente. A população reclama, a classe política faz de conta que ouve, mas nada faz. A Secretaria do Estado da Saúde lançou uma nota dizendo que está monitorando a situação. Vejam vocês, monitorar uma situação que é muito difícil não resolve. O que se resolve é se investir e disponibilizar ao cidadão dessa cidade e da região um atendimento digno, com ambiente digno, para que o paciente que entra lá no hospital com um problema sério saia de lá melhor do que entrou. Mas o que não se vê hoje é isso. O que se vê hoje é muita indignação, o que é lamentável. Joinville merece muito mais do que isso. Joinville merece uma atenção maior. O estado que mais arrecada, o estado com o maior número de eleitores, a cidade, com o maior número de eleitores, a cidade com o maior número de eleitores, a cidade com o maior número de veículos, e nós temos uma deficiência hospitalar na rede pública gigantesca. Fica aqui o desabafo, estou falando isso em nome de milhares de pessoas. Recebi vários telefonemas essa semana para que voltasse a falar sobre esse tema, para ver se a classe política acorda. Já passou da hora. Precisamos cobrar, nos unirmos. Muito bem. O tema de hoje é diabetes. Esse é um tema, nós já abordamos aqui algumas vezes, mas que cada vez mais chama a atenção do diabético e daquele que não é diabético. Eu convidei para o programa de hoje um amigo que há muito tempo eu conheço e que é um profissional muito atuante na área, um dos grandes profissionais da área de endocrinologia do nosso estado e, por que não, do nosso Brasil, o Dr. Luiz Antônio de Araújo. Luiz, muito boa noite. Boa noite, Erivan. É um prazer estar no teu programa e a gente sempre está à disposição e faz com muito prazer essa atividade para falar de uma doença crônica, sendo uma doença com uma prevalência muito alta e que esse aumento tem sido bastante significativo, não só em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, e onde nós temos uma grande preocupação
com as complicações da doença que compromete a longevidade dos pacientes e a qualidade de vida em função das morbidades ou das doenças decorrentes do diabetes. Doutor Antônio, o Luiz Antônio, há 32 anos praticamente que eu trabalho na área de TV e rádio, e você me acompanha, como acompanho você também na sua área, você está o tempo todo viajando, participando de grandes congressos mundiais que tratam de novidades no tratamento dessa doença. O número de doentes aumentou de forma considerável ou os problemas causados pela doença que aumentaram? Nós temos dois aspectos. Hoje, em função dos novos tratamentos, em função dos novos métodos de diagnóstico precoce, em função da atenção em relação ao paciente diabético no mundo todo, hoje está se conseguindo diminuir o percentual de complicações do paciente portador de diabetes. As complicações mais comuns são a retinopatia diabética, ou seja, o diabetes pode atingir a retina no fundo do olho e é uma das causas de cegueira. No Brasil, é a causa mais comum de cegueira adquirida, é o diabetes. A retinopatia. A retinopatia diabética. Causada pelo diabetes descompensado. Causado pelo diabetes e que compromete a circulação da retina. Outra complicação é a nefropatia diabética, ou seja, de cada 10 pacientes que fazem diálise hoje, em função da insuficiência renal, 4, em média, são em função de complicação do diabetes. 40%? 40%. Outra complicação do diabetes é o pé diabético, né, que é decorrente de uma diminuição, de um comprometimento da circulação das pernas e dos pés e comprometimento dos nervos periféricos, né, que inervam as pernas e os pés, que levam ao pé diabético. Então, hoje ainda é uma causa importante de amputação de dedos, pés e até pernas em função da complicação do diabetes. O paciente portador de diabetes também, ele tem mais doenças cardíacas e circulatórias. Então, o paciente portador de diabetes tem mais risco de infarto agudo do miocárdio, tem mais riscos de AVC, do derrame. Né? Então, hoje, os pacientes portadores de diabetes, eles estão melhor controlados e têm menos complicações. Então, a gente está ganhando uma grande batalha, mas a gente está perdendo a guerra porque não se consegue controlar o aumento progressivo de pacientes portadores de diabetes. Então, a gente diz que está ganhando uma batalha, mas está perdendo a guerra. E por que isso? Principalmente em função do aumento exponencial da obesidade. A obesidade tanto infantil, do adolescente e do adulto. Porque a obesidade, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, é o fator desencadeante do maior percentual de pacientes portadores de diabetes, que são os pacientes portadores de diabetes tipo 2. Que o diabetes ocorre não por falta da produção de insulina, mas por falta de ação, por uma resistência à ação da insulina que controla o açúcar no sangue. Então, a obesidade é que está sendo responsável pelo aumento da prevalência do diabetes no mundo inteiro. Então, a gente está ganhando uma batalha, mas está perdendo a guerra porque a gente não está conseguindo diminuir esse aumento da prevalência, da frequência dos pacientes portadores de diabetes. Eu já ouvi de pessoas assim, o pessoal fala do diabetes, mas hoje em dia, se a gente, de repente, for lá no médico, o médico vir que eu estou com diabetes, tem remédio, trata, está tudo bem. Nós temos que encarar isso dessa forma, doutor? Sim, o diabetes é uma doença crônica, que a gente não cura. Aliás, a gente tem boas notícias, né, de pesquisas que estão sendo feitas na China, em que a gente tem resultados ainda que não são definitivos, mas assim com indícios, com perspectivas muito boas para uma eventual cura do diabetes tipo 1 e tipo 2. Poxa. Mas ainda essas pesquisas ainda estão em andamento, mas são muito promissoras, que seria o ideal se a gente conseguisse hoje
um tratamento que levasse à cura do diabetes tipo 1, que afeta a criança, adolescente, e o diabetes tipo 2, que afeta principalmente adultos acima de 40 anos, tanto homens como mulheres, seria assim, isso é o sonho de qualquer paciente portador de diabetes, é o sonho de todos os médicos, dos médicos endocrinologistas que tratam do paciente diabético, a gente ter a possibilidade de oferecer a cura para o paciente. Mas ainda é cedo para a gente fazer essa afirmação. Enquanto isso não se concretiza... Enquanto a gente não tem essa situação concretizada, como tu colocasse, a gente precisa controlar o diabetes para prevenir as complicações da doença. Porque é uma doença, quando instalada, ela não faz um alarde, né, Luiz? Tipo assim, uma gripe. A gripe, quando você contrai o vírus, tu fica com febre, coriza, mal-estar, aquela coisa toda, e você sabe que está doente. Quando você começa a desenvolver ela vai lerda, é a passo de tartaruga, é isso, Luiz? Isso ocorre, Arivan, com os pacientes que desenvolvem o diabetes tipo 2. Tipo 2. Que é uma doença progressiva, silenciosa e pode começar a se manifestar já a partir de alguma complicação. Já o diabetes tipo 1, que é cerca de 10% dos pacientes portadores de diabetes, que ocorre em função da falta da produção de insulina, e os pacientes são dependentes de insulina desde o início da doença, nesses casos nós temos sintomas muito importantes desde o início. A criança, o adolescente que desenvolve um diabetes, ele começa a tomar muita água, começa a urinar muito, começa a perder peso, fica com um hálito que a gente chama cetônico, assim, um hálito semelhante a uma maçã podre, e o paciente ele fica literalmente doente. Então, esse paciente, ele normalmente o diagnóstico é feito num pronto-socorro, numa UTI, ou mesmo num posto de saúde fazendo o exame de ponta de dedo ou do laboratório a dosagem de açúcar de glicose no sangue. Então, nesses casos, é muito fácil fazer o diagnóstico. O grande problema é com diabetes tipo 2, que é a grande maioria dos pacientes, cerca de 80% dos pacientes, que é uma doença lenta, crônica, lenta, de evolução arrastada e que muitas vezes se demora para fazer o diagnóstico. Você tem uma ideia? Eu até mostrei para você antes aqui, nós estávamos conversando antes de começar o programa. Em Minas Gerais, a cada 9 segundos, uma internação por consequência do diabetes acontece. Pois isso é um negócio preocupante, né? Isso é preocupante na medida que essas internações podem ocorrer em função da descompensação do diabetes, ou seja, aumenta muito o açúcar no sangue e pode levar a uma condição grave que se chama cetoacidose diabética. Esses pacientes são pacientes graves e, na maior parte das vezes, eles têm indicação de serem internados numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, mas a grande maioria das internações se dão ou por hipoglicemia, uma queda do açúcar no sangue, ou seja, o paciente que principalmente está usando medicação para controlar o diabetes e por alguma razão, ou por falta de orientação, ou por falta de atenção, ocorre essas hipoglicemias e mais comumente ainda são decorrentes das complicações, ou seja, o paciente diabético ele vai internar em função de uma insuficiência cardíaca, que pode ter relação com diabetes, ele vai internar em função de uma insuficiência vascular periférica, ou seja, diminuição da circulação das pernas e dos pés, ele vai internar por um infarto agudo do miocárdio, ele pode internar em função de um AVC, né? Então, o paciente ele é portador de diabetes, que é a doença primária, mas ele interna por complicações da doença. Quando se fala em diabetes, nós falamos sobre alimentação. Podemos dizer que o açúcar é um vilão para quem é diabético. No Brasil, o consumo de bebida açucarada nos últimos anos teve uma disparada assim gigantesca. Tanto é que as empresas que trabalham com esses... eu nem gosto de falar muito desses energéticos da vida, cresceram assim, uma coisa de louco.
A bebida açucarada, pode-se dizer, é um fator que pode prejudicar a vida de quem não é diabético e possa vir ser diabético, Luiz? É para quem tem predisposição genética para desenvolver um diabetes, o excesso de açúcar, juntamente com a gordura abdominal, a gordura visceral, podem ser fatores desencadeantes da doença, né? Então, os refrigerantes, apesar do consumo excessivo, os refrigerantes eles não têm nenhuma qualidade alimentar, né? Porque os refrigerantes comuns, eles têm uma quantidade muito grande de carboidrato, uma quantidade muito grande de açúcar. Os refrigerantes zero e refrigerantes diet, eles não têm açúcar, mas eles têm uma quantidade muito aumentada de sódio, de sal, que também é prejudicial. Então, não tem nenhum valor nutricional, né? Os energéticos é pior ainda, porque a quantidade de substâncias que tem, de carboidrato, né, de estimulantes, acaba sendo muito prejudicial. A gente tem ouvido hoje dos colegas que fazem hemodinâmica, que atendem os pacientes com infarto, hoje não é incomum um paciente jovem ter um evento cardiovascular, ter um infarto, em função do excesso dessas bebidas estimulantes. Então, a gente tem que, assim, não é recomendável, né? Mas se a pessoa for fazer uso, tem que fazer uso com responsabilidade, sem exagero. Ou seja, usar a moderação, né? Isso, tem bom senso, né, na maneira de usar. E hoje se usa muito essa bebida junto com bebida alcoólica. O que é pior, porque o álcool potencializa o efeito desses estimulantes, né? Então, realmente não é... Isso é um jogo de ganha-perde. Ganha quem comercializa, ganha comercialmente, perde quem usa. Quem usa, né? É um jogo de ganha-perde, infelizmente. Nosso corpo, o nosso metabolismo, ele tem um equilíbrio, né, doutor Luiz? Se você ingere algo que não é benéfico, esse equilíbrio se perde. Ou não é assim, o metabolismo? Compromete, sim, o equilíbrio, porque a gente precisa ter uma alimentação saudável. Alimentação saudável é comida de verdade. Quanto menos processados os alimentos, melhor. Na medida que os alimentos estão sendo processados, diminui a qualidade nutricional do alimento e pode realmente trazer prejuízo. E, assim, fast food, né? Ou seja, são alimentos que a gente não encontra opções saudáveis nesses alimentos. Muito poucos. Né? Nesses refrigerantes, em relação aos energéticos, a gente não encontra qualidade. Isso realmente é usado por a população é induzida comercialmente para usar, né? Existem muitos estímulos para se utilizar. Se fosse ruim, né, ninguém usaria. Ninguém tomaria refrigerante se fosse ruim. Com certeza. Ninguém usaria energético se fosse ruim. Mas a gente sempre coloca para os pacientes, né? Se droga fosse ruim, ninguém usaria. Exato. Mas olha o mal que uma droga faz. Então, a gente pode fazer um paralelo, né? É bom, mas é prejudicial, né? O tabagismo, se fosse ruim, ninguém fumaria, né? Mas é muito prejudicial, né? Hoje eu soube de um amigo que está internado com câncer de pulmão, com metástase. E a gente sabe que ele era fumante, sabia do risco que ele tinha. Ele sabia, mas nunca levou isso muito a sério. Então, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a saúde da gente. Você é o que você come e o que você bebe. Você é o que você come, o que você bebe e o que você, da maneira como você vive. Como se comporta. Isso mesmo. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o doutor Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista, presente aqui no programa Saúde e Companhia, nos estúdios da TV da cidade. Nós temos um intervalinho comercial. Tem uma onda aí chamada onda da caneta. O Luiz até está rindo para mim aqui. Nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito, muito, muito importante. E lembro-me que não faz muito tempo atrás, o doutor Luiz gravou até um videozinho falando sobre esse tema, mas eu gostaria que ele tivesse vindo aqui, ele veio gentilmente, para ele falar mais sobre esse tema, que é um tema que nós temos que ficar antenados, ligados
sobre os malefícios e os benefícios da tal da caneta. Tem a Monjaro e tem outros nomes aí. Inclusive, está surgindo muita caneta, entre aspas, com o conteúdo falsificado vindo de um país, aqui, eu vou dizer o nome, o Paraguai. E tem gente utilizando. Será que é arriscado? Tem problemas? Nós vamos saber já já com o Dr. Luiz Antônio de Araújo. Lembrando que o programa Saúde e Companhia tem o apoio do Clube Social Saúde. É isso mesmo. Faça parte deste clube. Eu recomendo. Clube Social Saúde. Você se associando, você vai ter uma série de vantagens que você só encontra para atendimento na área da saúde no Clube Social Saúde. 3028-2339, clubesocialsaude.com.br. Também em nome da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Se você ronca, tem apneia, você tem que procurar ajuda. O ronco e a apneia são dois problemas que afetam muito a qualidade de vida de quem as tem. O ronco, você sabe como é que é. Tem cara que ronca que você escuta a 1 quilômetro. Tem cara que tem apneia, que a hora que para a respiração, ele fica desesperado, parece que está morrendo. E pode morrer. Pessoas podem ter uma parada cardiorrespiratória ou um AVC durante uma crise de apneia. Se você tem esses dois problemas, procure ajuda. São Marcos Medicina do Sono, telefone 3422-2045. E também em nome da Oceano. Quando se fala em meio ambiente, proteção aos oceanos, lembre da Oceano. Oceano 100% Surf, uma empresa preocupada em cuidar do meio ambiente. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia que está recebendo hoje, Dr. Luiz Antônio de Araújo, volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista. Doutor Luiz, tu falasses há pouco no início do programa sobre as novidades no tratamento do diabetes, que pode vir aí num futuro não muito distante, a cura definitiva. Mas tem uma aí agora que é a caneta, né? A famosa caneta. Tem um nome, Monjaro e outras, né? Essa onda do uso da caneta para o diabético, esse remédio ele foi constituído para o diabético exclusivamente, ou não? As canetas, Arivan, nós já temos no mercado há 20 anos. Há 20 anos? A primeira caneta que surgiu há 20 anos atrás, chamava-se, o nome comercial era Bieta, nós não temos mais disponível. Bieta. Uhum. E quando surgiu Bieta, surgiu assim como uma perspectiva muito boa, porque o Bieta foi desenvolvido para o tratamento do diabetes tipo 2. Na medida que ele atuava no estômago, ajudando a redução, a diminuição da velocidade de esvaziamento do estômago. Uhum. Então, o alimento, quando fica mais tempo no estômago, aumenta a saciedade, a gente vai comer, fica satisfeito com menos quantidade. Ele diminui o apetite, diminui a produção de glicose pelo fígado. Nosso fígado naturalmente produz glicose, nós chamamos de neoglicogênese. Uhum.
Então, o Bieta foi iniciado para o tratamento de diabetes tipo 2, e foi usado durante um grande período. E se observou que o Bieta ele ajudava a promover a redução de peso, por causa da diminuição do apetite, aumento da saciedade, diminuição da produção de glicose pelo fígado. Depois surgiram mais recentemente, surgiram outras opções. Então, o sal era liraglutida, o nome comercial Saxenda, né, que também foi desenvolvido para tratar o paciente portador de diabetes tipo 2. Depois do Saxenda veio o Trulicity, que é o nome farmacológico é dulaglutida. Depois do Trulicity veio a semaglutida, que é o Ozempic, e mais recentemente o Wegovy, com W, por isso o Wegovy. E o último agora é o Mounjaro, que é a tirzepatida. Qual é a diferença desses medicamentos? Todos eles, anteriores ao Mounjaro, eles são agonistas do receptor, que a gente chama do GLP-1. Ou seja, GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino delgado, pela parte proximal do intestino delgado. E esses medicamentos eles têm esses efeitos de retardar o esvaziamento do estômago, aumentar a saciedade, diminuir o apetite e ajudando a controlar o diabetes tipo 2. Só que começou a se observar um resultado muito importante na redução de peso. Daí foram estudados pacientes com o objetivo de ver o resultado em relação à redução de peso e mostraram ser muito potentes para a redução de peso. Então, hoje nós temos a indicação desses medicamentos para tratar o diabetes tipo 2 e para a redução de peso. E mais recentemente, nós temos uma nova indicação, isso foi aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador americano, e pelo EMEA, o órgão regulador da Europa, e também aqui no Brasil pela Anvisa, ainda não foi aprovado pela Anvisa, mas para indicação para a apneia do sono, como coadjuvante no tratamento da apneia pelo CPAP, quando tem indicação. O paciente tem apneia moderada ou intensa. Então, são as 3 indicações. Essa febre surgiu em função dos resultados bastante impactantes da redução de peso. Então, para ter uma ideia, né, a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, os pacientes chegavam a reduzir até 16% do peso corporal total. E com a tirzepatida, que é diferente, daí são 2 agonistas do GLP-1 e do GIP, por isso que é diferente, eles promovem uma redução de torno de 24%, alguns pacientes até 28% do peso corporal. São níveis de redução de peso semelhantes à cirurgia bariátrica. Então, hoje, esses medicamentos estão mudando o paradigma do tratamento do diabetes tipo 2, paradigma do tratamento da obesidade e tratamento da apneia. Porque, além desses benefícios, esses medicamentos foi observado em estudos, foram evidenciados nos estudos, que aumenta a proteção cardíaca, o paciente tem um risco menor de infarto, aumenta a proteção circulatória, o paciente tem uma diminuição do risco de AVC, aumenta a proteção dos rins, veja, o paciente diabético, ele pode ter doença renal do diabético, aumenta a proteção. E aumenta a proteção do fígado, diminuindo a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, os benefícios são muito importantes. Haja visto que o governo do Reino Unido está fornecendo para os pacientes, no Reino Unido, na Inglaterra, a medicina é socializada, então é o governo que fornece os medicamentos. Está sendo fornecido medicamentos dessa classe para tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, porque tem um custo maior agora nessa fase, mas diminui o custo de forma muito impactante a médio e longo prazo, porque previne as complicações do diabetes, principalmente. Né? Então, a gente chama isso de farmacoeconomia. Né? Só que, com todos esses benefícios são indiscutíveis, tá? Nós temos que analisar a parte da segurança do medicamento. Então, são medicamentos que se mostraram seguros, tá? Para serem usados, baseado em estudos, baseado em evidências.
mas tem alguns alertas. Já há 20 anos atrás, com o Bieta, né, o FDA já tinha feito uma advertência em relação ao risco de pancreatite. E, mais recentemente, o governo do Reino Unido fez novamente uma advertência em relação à pancreatite. Ou seja, pode causar pancreatite? Pode. Em quem que pode causar pancreatite? Nos pacientes que têm risco de desenvolver pancreatite, que é uma doença grave. Mas quem que pode desenvolver? O paciente com índice massa corporal acima de 35, que é a obesidade grau 2, e faz uso abusivo de álcool. Então, o paciente que tem uma obesidade grau 2 e faz uso abusivo de álcool é uma contraindicação relativa, se o paciente não reduzir o álcool para pancreatite. Agora, os pacientes que não fazem uso abusivo de álcool e têm um índice de massa corporal menor que 35, esse risco é muito baixo. Então, a gente tem que saber para quem que vai prescrever. Aí é que está o detalhe. O que muita gente está fazendo hoje, Luiz, é usando esse medicamento sem ter uma indicação médica e sem visitar um médico para uma avaliação. E qual é o risco que essa pessoa corre? Um dos riscos é desenvolver pancreatite. Mesmo certo? não sendo obeso. Não é recomendável, porque a gente tem que avaliar, por exemplo, o paciente para usar, tem que fazer os exames, principalmente do ponto de vista de avaliação de função hepática, certo? Porque o medicamento é eliminado pelo fígado e a gente tem que ter um fígado saudável para a gente poder... Ele escoa por ali. Pelo fígado, exatamente. Então, não é recomendável fazer uso de nenhum medicamento sem orientação, sem indicação, sem orientação e acompanhamento médico. Mas como essa febre desse medicamento tomou conta da sociedade, onde você vai, as pessoas chegam aí na casa das pessoas a aplicar esse medicamento? Isso. Outro aspecto do ponto de vista de segurança é em relação à saúde ocular. Nós tivemos alguns pacientes que tiveram uma diminuição da acuidade visual. Da visão, Luiz? Isso. Em função, mas veja, não é em função do uso dos medicamentos injetáveis. Certo. Isso ocorre em pacientes portadores de diabetes tipo 2, que já têm retinopatia diabética e que, em função do uso desses medicamentos, pode acarretar uma redução muito aguda da glicemia. Então, essa redução aguda do açúcar no sangue pode comprometer a qualidade, a circulação da retina. Em pacientes já tem o comprometimento da retina, mas isso ocorre também com insulina, ocorre com outros medicamentos. Então, não é dos injetáveis, mas a gente tem que usar com cuidado em pacientes portadores de diabetes tipo 2, que já têm retinopatia diabética. Um exemplo, eu estou um pouquinho acima do peso, aí eu queria emagrecer, mas eu não vou no médico, eu falei com um amigo meu que trouxe a caneta lá do Paraguai, não sei de onde, para mim, eu vou usar ela. É recomendável, Luiz? Os estudos, baseado nos estudos, nós em bula os pacientes que têm indicação de usar os injetáveis com índice de massa corporal acima de 30, ou com índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, entre 25 e 30, mas já com comorbidades, ou seja, o paciente que tem hipertensão arterial, o paciente que tem aumento do colesterol, o paciente que tem gordura no fígado, esteatose hepática, o paciente tem aumento do ácido úrico, que leva a gota, que são comorbidades da obesidade. Então, se o paciente já tem comorbidades, o índice de massa corporal entre 25 e 30 já tem indicação, e acima de 30, independente ou não de comorbidades. Agora, não tem nenhum sentido o paciente usar com índice de massa corporal abaixo de 25, que é normal. Então, não é para perder, não é um medicamento para perder gordurinha. É um medicamento que auxilia na redução de peso, principalmente uma redução de gordura, o percentual de gordura. E a gente tem que monitorar esses pacientes porque eles podem perder massa magra, massa muscular. Então, a proporção aceitável é, no máximo, uma proporção de 3:1. 3 de gordura para 1 de massa magra, desde que não fique com o percentual de massa magra abaixo do normal.
Porque exemplo, senão é prejudicial. É prejudicial. Uma mulher, ela quer ir a uma festa daqui a 2 meses, está um pouquinho obesa, precisa de um vestido para ficar com o corpo bonito, ela pode usar? Não é essa a indicação de usar o Monjaro. E se Ou usar, os Luiz? outros injetáveis. E se usar? É, Há riscos? um médico ético, ele provavelmente não vai indicar. E se usar por conta própria, tem seus riscos. Esse medicamento só é prescrito, ele só pode ser usado com receita médica? Felizmente, só precisa da receita médica, é uma receita com 2 vias, porque o que aconteceu aqui no Brasil, um fenômeno, que as pessoas, quando surgiu, já na época do Ozempic, que era liberado, e quando surgiu o Monjaro, teve uma corrida para comprar o Monjaro, uma coisa assim, os pacientes que precisavam de fato não conseguiam comprar, porque as pessoas compravam quantidades maiores, pessoas compravam para comercializar, para aplicar em clínica sem critério nenhum. A aplicação, o paciente tinha que ir na clínica para aplicar semanalmente, que não tem nenhum, ou diariamente, que não tem nenhum estudo que mostre esse benefício. Né? A aplicação é semanal e deve ser realizada pelo paciente. Né? Então, isso criou uma situação que o Ministério da Saúde, assim, apoiado pelo Conselho Federal de Medicina e apoiado pela Anvisa, passaram a regular pelo um receituário controlado. Porque é um medicamento que traz resultado, mas tem que ter critério para ser utilizado, né? Tem que ter critério. E, assim, do ponto de vista de segurança, assim, um aspecto muito importante, Arivan, é que a gente está tendo muita falsificação. Muita, né? Então, se o paciente for usar, por favor, use o medicamento que é comprado nas grandes redes, nas farmácias. Nenhuma farmácia que tem um nome a zelar vai ter algum medicamento falsificado, certo? Esses medicamentos são controlados em termos de distribuição, em termos de temperatura que precisa para armazenar esses medicamentos, em termos de distribuição propriamente dito, tá? E, assim, fugir de compra de internet, fugir de compra de amigo, fugir de compra de conhecido, tá? Porque a gente nem sabe o que tem nesses medicamentos falsificados. Esses medicamentos estão vindo do Paraguai, de Tijuana, no México, e tem também medicamentos falsificados vindo da China. Né? Então, assim, é um jogo de ganha-perde também. Ganha quem comercializa e perde quem usa. E a gente tem visto complicações, pacientes que internam por arritmia cardíaca, né? Já foram analisados parte desses medicamentos, se encontrou até cocaína desses medicamentos que são vendidos de forma irregular. Isso, lembrando que isso assim, não é aprovado pela Anvisa, né? Então, isso é contrabando. É contrabando. Isso é contravenção. Ou seja, a gente não pode estimular isso porque é um risco muito grande, principalmente para quem usa. E, naturalmente, que a pessoa que preza pela saúde dela, se ela quer usar um medicamento desse, ela tem que procurar alguém que vai lhe orientar de forma correta para ela saber utilizar e ter o medicamento real, né, Luiz? Isso. Acho que isso é importante, né? A própria indústria tem uma proteção, né, que assim, em relação, durante um período de tempo, que eles têm a proteção do medicamento, que ninguém consegue fazer a cópia. É por um tempo, né? Por um período, em média 5 anos. A partir daí, os outros laboratórios podem ter acesso pode ter acesso o direito à fórmula, de propriedade industrial. Isso, né? E pode ter acesso e pode desenvolver. Isso. Então, isso está ocorrendo, né? Porque, por exemplo, a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, né? Ou seja, acabou o período de proteção da indústria. Então, na prática, ainda a gente não viu. Acabou agora em fevereiro. Mas, com certeza, nos próximos meses vai baratear bastante esses medicamentos. Já o Monjaro ainda tem um período que ele tem a proteção, que é em média durante 5 anos. 5 anos. Tá? Mas assim, ninguém faz milagre. Como é que um produto, né, que sai, infelizmente, assim, o custo-benefício é alto, né? O custo é alto, o benefício também é alto, mas o custo é alto, né? Então, se o medicamento sai R$ 1.500 por mês, não tem como fazer milagre alguém vender por 500, 400, 600. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então, quando a gente prescreve um medicamento, a gente leva em consideração, né,
acessibilidade ao medicamento. Se o paciente não tem condições de comprar o medicamento pelo custo, infelizmente é alto, né, a gente vai oferecer outra opção para o paciente. Né? Agora, o que não está correto é comprar um medicamento mais barato e correr risco. E o risco é grande, perigoso, né? O risco é muito grande. Porque a gente nem sabe o que está sendo, o que tem nesses injetáveis que são falsificados. Até porque o próprio original pode trazer problemas para quem tem uma deficiência do fígado, por exemplo, né? Que você falou. Agora imagina um produto que você não sabe o que é, qual a chance de dar errado é enorme, né, Luiz? Muito grande, muito grande. Critério: primeiro, conversar com o médico. Isso, o paciente que precisa emagrecer, o paciente que é portador de diabetes tipo 2, que não está controlado, o paciente que tem apneia do sono e precisa emagrecer também, geralmente está relacionado com excesso de peso. Ele deve procurar um profissional, fazer uma avaliação clínica, o profissional vai encaminhar os exames necessários para avaliar cada paciente individualmente e vai prescrever o que for melhor para aquele paciente. Né? E tem que ter um acompanhamento por uma questão de segurança. Realmente é uma classe de medicamentos assim que trouxe um benefício muito grande. Tá? Os pacientes assim têm resultados assim excepcionais, mas a segurança tem que estar acima do benefício. Muito bem. É bom ouvir isso de quem entende do assunto. Para você que está em casa nos acompanhando e que pensa em usar esse medicamento, muito cuidado. Se você conhece alguém que compra lá do país vizinho, avise ele que ele pode estar correndo o risco de ter um problema sério de saúde. Isso é muito importante. Não troque a sua saúde, a sua vida por R$500, R$600. Se o original custa 1.500 e o outro que não é original custa 600, tem alguma coisa errada aí. Essa matemática não bate. A sua saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Se tu me permitires, Ivan, rapidamente, a gente não pode esquecer que existe uma guerra industrial, a competição é muito grande desses injetáveis. Né? Porque esses injetáveis eles dão um retorno grande para a indústria. Né? O laboratório que desenvolveu o Ozempic e o Wegovy, né? Eles aumentaram o produto interno bruto da Noruega. Da Noruega não, da Dinamarca, perdão. Você imagina. E a indústria que mais fatura na Europa, ultrapassando a indústria de cosméticos da França. Né? O laboratório que desenvolveu o Mounjaro, que é um laboratório americano, né, as ações deles assim explodiram. Ou seja, é o laboratório hoje mais potente que tem do ponto de vista do planeta Terra. Né? E tem uma guerra industrial muito grande. Então, isso leva assim, que muita gente planta fake news na internet, assim, até pela guerra industrial. Então, tem que cuidar muito. Assim, de forma objetiva, o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy causam queda de cabelo? Não. Né? E tem outras coisas assim que são plantadas que não pode usar, que causa pancreatite, como eu falei, são alguns casos excepcionais que pode ocorrer. Né? Causa cegueira, pode ocorrer, mas assim, existe esse risco, mas em alguns casos bem específicos. Então, de uma maneira geral, né, quando se usa, a gente não tem essa preocupação. Muito bem, nós temos um intervalinho comercial, lembrando que nós estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista, presente aqui no programa Saúde e Companhia. Em nome do Clube Social Saúde, quando se fala em um clube de assistência à família, a você que tem uma pequena empresa e quer dar aos seus funcionários uma assistência de saúde boa, com condições financeiras que você pode pagar, Clube Social Saúde. Ligue e se informe, 3028-2339. É o nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono. A apneia, ronco, tem tratamento e cura. Se você sofre desses dois males, procure ajuda. Telefone 3422-2045, São Marcos Medicina do Sono. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa 100% joinvilense, fabricando qualidade e também se preocupando com o meio ambiente, até porque o meio já é ambiente, o ambiente já é meio. Então, vamos cuidar do meio ambiente. Esse é um recadinho da
Oceano. Intervalinho rápido é o último do programa. Nós voltamos em instantes com o nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Antônio de Araújo. Instante só, já voltamos. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Lembrando que se você quiser sugestionar um tema a ser abordado aqui no programa, você pode mandar a sua mensagem através desse endereço que está na telinha aí, ó, o meu e-mail e o meu WhatsApp. Esse é meu telefone particular, está lá, 999-74-2410. Você sugestiona e nós vamos colocar aqui na mesa a conversa. Doutor Luiz, diabetes é caneta emagrecedora que ajuda a combater o diabetes, a emagrecer. Reposição hormonal, também virou uma febre, né, Luiz? A reposição hormonal, podemos separar em dois grupos, né? A reposição hormonal feminina, que é uma coisa que está bem definida, né? Hoje nós temos mulheres que não precisam fazer reposição hormonal. Tem mulheres que se beneficiam de forma muito impactante com a reposição hormonal e tem mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, quando tem a contraindicação, né? Câncer de mama, por exemplo, é uma contraindicação absoluta e quando, principalmente, doenças circulatórias como trombose, embolia, antecedente dessas doenças, a paciente não pode fazer porque o risco é muito grande. Já aquelas pacientes que têm sintomas do climatério, né, a reposição hormonal com o estrogênio natural, né, hoje a via que se usa preferencialmente não é mais via oral, se faz por gel ou por PET, que é um adesivo, né, que são a reposição hoje mais segura para se fazer do estrogênio. E as mulheres que ainda têm o útero, que não fizeram a histerectomia, a retirada do útero por alguma indicação médica, elas precisam fazer o uso de progesterona para proteger o endométrio, que é a parte interna do útero, né? Daí se usa uma progesterona natural. Então é muito simples, os resultados são muito bons, melhora muito a qualidade de vida das mulheres, né? Melhora a parte sexual, que é muito importante, né? Que hoje é diferente de anos atrás, que as mulheres depois da menopausa se anulavam do ponto de vista sexual, né? Então, assim, isso está bem caracterizado. Agora, lembrando que em medicina, a verdade de ontem não é necessariamente a verdade de hoje. E a verdade de hoje não é necessariamente a verdade de amanhã. Então, atualmente, com os estudos que nós temos mais recentes de segurança, de eficácia, então é a melhor forma de fazer a reposição hormonal. Há uma crítica que se faz em relação aos implantes hormonais, né? Os implantes hormonais podem até, no futuro, ser o padrão ouro de reposição hormonal. Mas, no presente, a gente ainda não tem estudos de segurança e de eficácia para fazer reposição hormonal com implante. Então, a gente tem que tomar a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia,
a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tem um posicionamento do Conselho Federal de Medicina e a própria Anvisa proibindo esses implantes hormonais. Quanto à reposição hormonal masculina, né, da mesma forma que a feminina, se o paciente, homem, depois dos 55 anos, pode haver uma diminuição progressiva da produção de testosterona. Uhum. A gente usava o termo andropausa, semelhante à menopausa, só que o homem não tem uma pausa como a mulher tem uma pausa da menstruação. Então, não é o termo adequado. O que se usa, o termo adequado hoje é DAEM, a sigla DAEM. É a doença androgênica, androgênio, a testosterona é um androgênio, a doença androgênica do envelhecimento masculino. Então, o paciente que é portador do DAEM, que está caracterizado a deficiência de testosterona, o nível de testosterona ele deve ser acima de 350 miligramas por decilitro, e que tem sintomas na esfera sexual ou sintomas no estado geral, tem uma indicação formal de fazer a reposição de testosterona. E esse paciente vai se beneficiar, né? Agora, pacientes que não fica caracterizado a deficiência de testosterona, o hipogonadismo ou DAEM, não tem indicação de fazer reposição de testosterona, tá? Infelizmente, se usa muito, né, a maior polêmica é se usar testosterona ou outros androgênios, reforçando a testosterona, é o androgênio mais potente, mais importante, fazer essa reposição sem indicação, com objetivos de vigorexia, que é o desenvolvimento de massa muscular, é um risco muito grande. Não existe no mundo inteiro, se o paciente for consultar um serviço de referência em São Paulo, ele for para Harvard Medical School em Boston, ele for para Oxford University no Reino Unido, não tem nenhum serviço de referência que vai indicar a reposição de testosterona sem deficiência do hormônio. Por quê? O excesso de testosterona não tem nenhuma evidência de benefício. O paciente tem o padrão ouro é de 400 a 600 miligramas por decilitro. O paciente passado um nível de 400 para 800 ou 1000 não tem nenhum benefício, mas ele tem riscos. Ele tem riscos do ponto de vista de cardiovascular, né? Ou seja, pode aumentar o risco de infarto. Nós temos morte súbita em função do uso excessivo de testosterona. Isso a gente vê em atletas, inclusive de alta performance, né? Ele tem um risco de doença hepática. Nós temos casos relatados de câncer de fígado por causa do excesso de testosterona. A testosterona excessiva acarreta atrofia do testículo e infertilidade. Então, é muito arriscado e a gente não entende esse apelo. O apelo é comercial. Com certeza. O apelo é comercial, né? Mas desses meninos, adolescentes, adultos, jovens que são induzidos a fazer uso de testosterona em doses muito excessivas, cavalares, até usando testosterona ou androgênio equino. Quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande, tudo assim em prol da parte estética, de ficar forte, de desenvolver massa magra. É muito arriscado e é uma irresponsabilidade muito grande. Nenhum médico, nenhum profissional, nenhum endocrinologista ético pode ser conivente com essa situação. Risco de morte, inclusive. Sim, inclusive de morte súbita. Tá? Nós temos atletas, nós temos história de atletas, principalmente em treinamento, em função de uso de anabolizante, né? Testosterona é um anabolizante mais potente, que tem morte súbita durante um treino. A gente tem atleta, isso é um risco muito grande. Então, não tem nenhuma justificativa para usar para fins de vigorexia. Não vale a pena, né, Luiz? Não vale a pena, e tem outro aspecto assim, que a gente tem observado aqui em Joinville, né?
de pessoas que vão para o Paraguai, Isto. fazem contrabando junto com os injetáveis para emagrecer, de Isso. testosterona, Exato. certo? De hormônio de crescimento, que a gente também não sabe a origem, e comercializam, e as pessoas estão usando. Então, não As sabendo... pessoas estão usando. Não, mas sabe Não o sabe- risco não- que tem. Ele sabe o risco que tem. Mas é uma loteria, eles ficam no fio da navalha. Mas é uma falta de responsabilidade de quem Vende comercializa, e de quem compra também. de quem indica e Ah. de quem usa também, uma falta de responsabilidade. É muito perigoso isso, é muito perigoso. As pessoas têm que ter mais responsabilidade com a sua saúde. Luiz, o programa chegou ao final, ficaria mais 1 hora com você aqui, que é muito bom conversar com você, ouvir o que você fala, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande naquilo que você faz no dia a dia. O convite fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado. É um grande prazer. Eu que agradeço, tá? E obrigado à audiência do teu programa. Muito obrigado, Luiz. Se você tiver dúvida, procure um profissional, converse com ele sobre o que o Luiz falou. Reposição hormonal é um negócio muito sério. Tomar medicamento, como essas canetas, que têm os seus benefícios, mas tem que ter uma orientação adequada. Sentar na frente do médico, conversar com ele, ele vai solicitar exames. Com os exames, o resultado nas mãos, começa-se o tratamento, quando necessário. Não jogue a sua vida fora. A sua vida vale muito mais do que um momento. Até porque, como diz o Roberto Carlos, a vida é feita de momentos, não de momento. Ok? Grande abraço a todos, uma boa noite. Eu volto semana que vem. Até lá. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.